E a bola da vez agora no programa Radioterapia é a filosofia e as 6 características de um espírito livre, segundo Nietzsche. O texto é de Jennifer Delgado Soares. Os piores laços são aqueles que não percebemos. Ninguém é mais escravo do que aqueles que acreditam falsamente que são livres, escreveu Goethe. Embora às vezes nos assusta tanto reconhecer que preferimos olhar em outra direção, para não notar a profunda divisão entre o desejo de liberdade do eu e as cadeias opressivas que os outros geralmente representam. Nietzsche, que dedicou parte de seu trabalho a pensar em como libertar-se da tirania social, refletiu sobre como um espírito livre deveria ser. Uma pessoa que possui suas ações, que pensa e decide por si mesma sem se deixar condicionar pela sociedade. Uma pessoa que não é um produto da engenharia social, mas que toma as rédeas de sua vida e assume a responsabilidade por suas ações. Como é a pessoa com espírito livre? Vamos lá. Ao longo do livro Além do Bem e do Mal, Nietzsche converte a autoafirmação da vontade e renuncia à influência dos outros sobre os pilares fundamentais para se tornar um espírito livre, mas também esboça outras características necessárias. Devem ter pessoas que aspiram a pensar e decidir por conta própria. 1. Eles gostam de solidão. Todo homem seleto instintivamente aspira a ter seu próprio castelo e esconderijo, onde ele pode se redimir da multidão, dos muitos, da maioria, escreveu Nietzsche. E não é por acaso que é uma das primeiras características dos espíritos livres que menciono, pois, segundo o filósofo, a solidão escolhida é uma condição essencial para o livre pensador. A solidão não é apenas uma condição sine qua non para a introspecção, mas também nos permite assumir a distância psicológica necessária para encontrar o nosso verdadeiro eu, sob tantas camadas sociais. Dois, eles ouvem com uma mente aberta. Um espírito livre não é uma pessoa arrogante, pois foge da presunção de conhecer tudo e abre sua mente para novos conhecimentos e perspectivas. Nietzsche escreveu: o amante do conhecimento deve ouvir sutil e diligentemente. Ele deve ter seus ouvidos em todos os lugares, onde fala sem indignação. Embora uma parte da jornada do espírito livre passe por caminhos interiores na busca de si mesma, outra parte acontece no mundo compartilhado, de modo que essas pessoas devem estar dispostas a beber de todas as fontes. Eles são eles mesmos. Temos que nos livrar do mau hábito de querer concordar com todos, disse Nietzsche. A necessidade de buscar aprovação e aceitação pode nos afastar de nós mesmos, fazendo-nos silenciar nossos verdadeiros desejos e aspirações. É por isso que o espírito livre é libertado da mentalidade de massa e dessa preguiça privada que consiste em estar sujeito à opinião pública. Um espírito livre ouve, mas depois valoriza e decide autonomamente. Isso, em muitas ocasiões, pode significar que os outros não concordarão com nossas ideias e decisões, o que nos fará muitas críticas. E você tem que estar preparado para lidar com essa oposição. 4. Eles são fortes e sabem como lidar com as críticas. Ser um espírito livre em uma sociedade que faz tudo porque as pessoas se encaixem em moldes pré-estabelecidos requer muita força e coragem. Nietzsche disse que é uma questão de poucos serem independentes. É um privilégio dos fortes. Eu pensava que quem tenta ser
entra num labirinto, multiplica por 1000 os perigos que a vida já implica em si mesmo. E não pode sequer aspirar à empatia, já que a maioria das pessoas não o entende. Então eles podem qualificar suas ideias e decisões como tolices ou heresias, dependendo do nível de alarme que causam e do grau em que entram em conflito com as normas sociais estabelecidas. Nietzsche previu: nossa suprema intelecção necessariamente parece, e eles devem parecer, bobagens e, em certas circunstâncias, crimes, quando chegam indevidamente aos ouvidos daqueles que não são feitos ou predestinados por eles. Cinco, eles vão além dos estereótipos sociais. O espírito livre que Nietzsche descreve deve ser capaz de ir além do bem e do mal. Evitar essa fórmula moral perigosa, uma vez que isso apenas nos tornaria advogados corajosos para ideias modernas, isto é, defensores do sistema de turnos. Para o filósofo, ser um espírito realmente livre equivale a se livrar do condicionamento moral e social para determinar nossas vidas, para nós mesmos, além do que devemos ou não devemos fazer. Portanto, o seu é um chamado para subverter a antiga estrutura de valores que, segundo ele, escraviza o espírito humano. Uma estrutura de valor baseada em bom ou ruim, rótulos que nos impedem de ver as coisas em sua vasta complexidade e ignorando toda a gama de cores que existem entre preto e branco. Seis, eles desenvolvem desapego. Para Nietzsche, o espírito livre não pode permanecer ligado a nenhuma pessoa, mesmo a mais amada, nem a um país, ao martírio e até mesmo à ciência, porque esse apego doentio acabaria com a objetividade e com a possibilidade de avançar no futuro caminho da descoberta. Ele até afirma que não devemos nos ater ao nosso próprio desânimo, aquele voluptuoso distanciamento e alienação do pássaro que foge cada vez mais para o alto, a fim de ver mais e mais coisas abaixo de si. Você tem que saber reservar. Esta é a prova mais forte de independência. A prática do desapego consiste em abraçar a incerteza e ter a flexibilidade de mudar ideias se percebermos que estávamos errados, ou que essas ideias estavam nos prejudicando porque haviam perdido o quê? A razão de ser. Do livre pensador ao livre espírito, as características do espírito livre que Nietzsche define indicam que são pessoas que não estão presas a costumes, a convenções e estereótipos sociais, mas acima de tudo, e mais importante, que não estão presos aos padrões de pensamento predominantes, não apenas em termos de ideias, mas do próprio processo de pensamento. São pessoas que questionam tudo, porque precisam alcançar sua própria verdade. De fato, Nietzsche faz a distinção entre um pensador livre e um espírito livre, pois enquanto o primeiro corre o risco de se apegar às suas ideias, tornando-as imóveis, o espírito livre busca continuamente emergir em um processo de crescimento constante. O livre pensador é exposto à tentação de mudar um Deus por outro, como os cientistas fizeram, que sacrificaram a religião no altar da ciência para construir um novo altar, sobre o qual dogmas estabelecidos questionam muito pouco. O espírito livre de Nietzsche, ao contrário, é um buscador incansável, um obstinado questionador que tenta formar sua própria imagem do mundo sem impor-se aos outros. Nessa busca, ele está livre das amarras e certezas para empreender a jornada mais excitante de todas, a busca de nossas próprias ideias.
revistapazes.com.br. Programa Radioterapia tem o apoio cultural de Riso Rodrigues. Se você sente ansiedade, angústia e tristeza constante, acredita que o estresse o domina ou está passando por problemas nos seus relacionamentos afetivos, pessoais ou profissionais, não tem a vida que merece por fazer sempre tudo errado. Deseja aprender a lidar com os seus pensamentos e emoções e que precisa ser escutada sem julgamentos? Riso Rodrigues, psicanalista, life coach e facilitadora de círculos de mulheres. Agende a sua primeira consulta, ela é inteiramente grátis. No Instagram, @riso.rodrigues. Você liga também para o 99789-0317. Programa Radioterapia já de volta.